Fala galera, hoje nós vamos ver um pouco sobre adjetivos, né? Classe de palavras são dos adjetivos. Os adjetivos são qualidades, características ou especificações, ok? Então, sempre quando uma palavra tiver essa ideia aqui, ela basicamente será um adjetivo. Ela também estará ligada ao substantivo. Ela estará ligada ao substantivo. Vou colocar aqui. Então, basicamente, ela vai ser uma qualidade, uma característica ou uma especificação do substantivo, ok? E o que nos interessa ver hoje é saber identificar um adjetivo em um texto. Eu vou explicar duas maneiras de identificar um adjetivo. A primeira é simples. O adjetivo vai estar do lado do substantivo. Olha o exemplo. O exemplo é a garota bela. Você pode ver aqui que nós começamos com um artigo, logo depois nós temos um substantivo. Por quê? Porque dá ideia de nome. Então, garota é um nome. E depois nós temos bela, que vai ser o nosso adjetivo. Por quê? Porque ele é uma característica atribuída ao substantivo. Uma característica do substantivo. Então, ele vai ter essa ideia de característica, qualidade, especificação, e ele vai estar do lado de um substantivo. Ele pode estar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você pode ver que não teria problema se a frase fosse a bela garota, ok? Então, a primeira forma de achar o substantivo é essa, achando ele do lado de um substantivo. Então, a gente acha o artigo, acha o substantivo e acha o adjetivo. A outra maneira de achar é através do verbo. E aí a frase vai ser essa. No caso, é através de um verbo de ligação, que eu vou explicar na aula sobre verbos. Mas aqui nós temos um verbo, o verbo ser conjugado. E o verbo ser, geralmente, logo após dele, vai vir um adjetivo, uma qualidade, uma especificação que está ligada ao substantivo. Por quê? Porque o adjetivo sempre vai se ligar ao substantivo. E aqui o verbo de ligação, ele está fazendo essa ligação. No primeiro exemplo, não existia ligação, ele estava ali do lado e eu entendi que a garota era bela. Agora, nós temos um verbo de ligação fazendo essa ligação do adjetivo, que é bela, ao substantivo. E qual é o maior problema aqui do adjetivo, de achar o adjetivo? É confundi-lo com o substantivo. Você tem que entender que o substantivo é um nome e o adjetivo vai ser uma qualidade, uma característica, uma especificação referente ao nome. O grande problema é que alguns sentimentos, por exemplo, eles têm a forma de substantivo e a forma de adjetivo. Vou colocar o exemplo: felicidade, feliz, esperança e esperançoso. Aqui nós temos nomes de sentimentos: a felicidade e a esperança são substantivos. E aqui desse lado nós vamos ter adjetivos, que são os sentimentos que estão ligados a um substantivo. E aqui eu coloco para você ver como ele encaixa. É feliz, o garoto é feliz. É esperançoso, o garoto é esperançoso. Então é assim que a gente acha o substantivo. A gente coloca o a na frente dele e vê como ele se encaixa. A felicidade, a esperança, se encaixa perfeitamente, porque é um nome. E aqui no adjetivo a gente coloca o que é a conjugação do verbo ser, para fazer a ligação. É feliz, é esperançoso. Aí a gente pode adicionar um substantivo qualquer, que eu coloco o garoto ou a garota é feliz, a garota é esperançosa, no caso. O grande problema disso é que nos textos atuais é comum utilizar o esperançoso, esse tipo de adjetivo como um substantivo e esse tipo de substantivo como um adjetivo. Isso pode te confundir um pouco na hora do texto. Mas o que é mais comum de acontecer é o seguinte: essas palavras que dão ideia de qualidade, característica e especificação, quando se encaixam perfeitamente de um lado de um status, ela vai ser um adjetivo e ela vai estar ligada a algum substantivo anterior. Ou então você acha o substantivo e o adjetivo vai estar ali do lado dele, ou antes ou depois, ok? Então essas são as duas formas que eu achei de você achar, de você encontrar
um adjetivo. Ou você acha o substantivo, ele vai estar do lado dele, ou você acha o verbo de ligação e ele vai estar do lado dele, fazendo a ligação entre adjetivo e substantivo. Ok, ele também tem umas classificações, ele pode ser simples ou composto, e ele não pode ser os dois juntos, ou ele é simples ou ele é composto, e aqui também se refere à quantidade de palavras que tem nele. Por exemplo, se for magro, triste, feliz, ou seja, um único adjetivo e uma única palavra, aqui ele será simples. Agora, se for duas palavras que se referem a um único sentido, um único significado, nós teremos um adjetivo composto. E aqui nós temos exemplo de luso brasileiro e rosa claro. Rosa claro é uma única cor. No entanto, aqui no adjetivo ela é utilizado duas palavras, então é composto. E luso brasileiro é uma única palavra. No entanto, ela tem um único significado, que é uma espécie de ligação entre portugueses e brasileiros, ok? Luso brasileiro tem a ver com a ideia de portugueses e brasileiros. O luso vem de Portugal. Um tratado luso-brasileiro é um tratado entre portugueses e brasileiros, é o exemplo. E aqui ainda pode ser classificação dos adjetivos. Pode ser primitivo e derivado da mesma forma que o substantivo. Primitivo é uma palavra primeira, bom e triste, e derivado é a palavra que se originou do primitivo. No caso, bondoso, que veio de bom, e tristônio, que veio de triste. Bem simples. E ainda pode ser pátrio, adjetivo pátrio, que se refere à nacionalidade ou à natureza da pessoa. Ele é brasileiro, nasceu no Brasil. Carioca, nasceu no Rio de Janeiro, não é? E é paulista, nasceu em São Paulo. Manauara, nasceu em Manaus. Grau do adjetivo. Então, o adjetivo, ele tem suas flexões também. Ele pode se flexionar em número, ele pode se flexionar em gênero, ele pode se flexionar em grau, ok? Sendo que nem todos têm todas as flexões, tá? E aqui nós temos a classificação do grau do adjetivo. Ele pode ser comparativo de igualdade, e aí vai ser utilizado a expressão tão quanto, para fazer essa comparação de igualdade. Ela é tão inteligente quanto ele. Superioridade, ela é mais inteligente do que ele. Inferioridade, ela é menos inteligente do que ele, ok? Nós vamos ter também o grau de adjetivo superlativo, que pode ser absoluto e pode ser analítico ou sintético. Analítico, a gente vai utilizar sempre, vai ser um advérbio mais um adjetivo. Esse advérbio, no caso, dando intensidade ao adjetivo aqui, muito inteligente. E o sintético, que é a mesma coisa, só que agora a gente vai utilizar um sufixo chamado íssimo, ou íssima. Aqui no adjetivo ele vai ficar inteligentíssima, que é a mesma coisa de dizer que ela é muito inteligente. Só que o que muda? Muda a classificação. Um será analítico e o outro será sintético. Ele ainda pode ser superlativo relativo, de superioridade, mais esperto da classe, de inferioridade, menos esperto da classe. Aqui essa comparação, diferente do comparativo aqui, é que ele compara com um grupo, enquanto que o comparativo ele compara uma pessoa com outra, por exemplo. Faz comparações do mesmo nível, enquanto que aqui ele compara com um grupo. E essa classificação, ela cai em prova? Olha, ela geralmente cai em prova. Mas como ela é complicadinha, eu quero que vocês só memorizem uma coisa dessa classificação. O grau do adjetivo superlativo absoluto sintético, que é o do íssima. Íssimo, sempre quando aparecer íssima, íssimo num adjetivo, ou seja, numa qualidade, numa característica, numa especificação, sempre quando aparecer esse íssima, você tem que saber que a classificação de grau é superlativo, absoluto, sintético. Memorize isso, porque geralmente é esse que é pedido, ok? Tá aqui a nossa nova cartilha. Copie, esses são os adjetivos e a nossa revisão é isso, ok? Até!